noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. E antes da gente iniciar a leitura do item de hoje, gostaria de fazer a nossa prece para a gente pedir para a espiritualidade amiga nos amparar, nos guiar e nos iluminar durante esse estudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, porque vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre. Que assim seja. Em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso bom e amado Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, damos por iniciados os estudos dessa noite, na santa e bendita paz do Senhor Jesus, que assim seja. Então vamos fazer a leitura. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 19, item 11, intitulado de A Fé, a mãe da esperança e da caridade, que faz parte do capítulo A Fé Transporta Montanhas. Então, eu vou fazer a leitura e depois eu vou ler o Livro dos Espíritos, que é na questão 658. Então, vamos lá. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, consequentemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé, que não afronta o ridículo dos homens, não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa, comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé, com o que ela contém de belo e de bom, com sua pureza, com sua racionalidade. Não admitais a fé sem a comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para atingir-vos. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor. Bordeaux, 1862. E agora a leitura da questão 658. E Kardec pergunta: agrada a Deus a prece? Os Espíritos respondem: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois, para ele, a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é
na prece do íntimo, a prece lida, por muito bela que seja. Se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece, quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Não creiais, pois, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, como nós vimos agora fazendo a leitura, hoje esse estudo ele nos traz 3 valores fundamentais, essenciais, né, de um seguidor de Jesus, que são chamadas as 3 virtudes fundamentais, as 3 virtudes divinas, né, que refletem o divino em nós, na criatura humana, né? E para trazer essas virtudes, né, que nós lemos aqui, eu trouxe também aqui, né, recorrendo à primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, em que Paulo, né, nos traz, no fim dessa mensagem, né, sobre essas 3 virtudes que nós estamos falando aqui do Evangelho. Né? Ele fala o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas 3. Mas a maior destas é a caridade. Isso aqui pode variar em fé, esperança e amor em algumas bíblias, né? Mas aqui a gente está trazendo a fé, a esperança e a caridade. Então, ele traz que a caridade é a maior delas. Se a gente pega e olha mais a fundo, se a gente olha detidamente, né, essa sequência, fé, esperança e caridade, a gente vê que não é por acaso que existe essa sequência. Ela demonstra, assim, uma sequência a ser seguida, uma ordem que precisa ser seguida, como se fossem degraus a serem subidos, né? Elas se tratam de um triângulo, né, de uma tríade. Elas dependem uma da outra. Elas não existem só, elas existem juntas. Elas se complementam, né? E aí, se a gente pega os evangelhos, os livros, né, que a espiritualidade trouxe para nós, em várias lições, várias leituras, a gente vai ver os espíritos lembrando a gente dessa sequência, a fé, esperança, caridade, né? Vem sempre nessa sequência. E, por exemplo, nessa leitura que a gente fez do capítulo 19, no item 11, né? Se a gente pega também a Revista Espírita, lá de fevereiro de 1862, nós vamos encontrar lá 3 lições intituladas A Fé, a Esperança, a Caridade. Cada uma é uma lição. E são lições belíssimas, sabe? Eu acho que vocês deveriam até pesquisar por elas, porque são lições lindas, né? Cada uma sobre uma dessas virtudes. E, inclusive, na Revista Espírita, A Fé, ela traz que a fé é a irmã mais velha da esperança e da caridade. Aqui no Evangelho, eu venho trazendo que é a mãe da esperança e da caridade. Tem essa diferencinha, mas o sentido é o mesmo que quer dar, né? Então, vale a pena ler essa leitura. E aí vem trazendo esse triângulo, né, que a gente mencionou, né? Esse triângulo de forças divinas, de virtudes, né, que se retroalimentam. Uma não existe sem a outra. Elas dependem uma da outra, né? E, assim, à medida que as pessoas vão subir nesses degraus, vão conquistando essas virtudes, vai sublimando, vai elevando o espírito, né? A pessoa o espírito vai evoluindo.
e vai atingindo lugares mais altos da evolução. Então, é imprescindível que nós trabalhemos esses pontos para que a gente possa chegar na evolução que a gente tanto almeja. E outro exemplo também de que também cita essas virtudes, né, nessa sequência, é lá aqui no Livro dos Espíritos, na questão 941. Nessa questão, Kardec traz sobre o temor à morte, né? Ele discorre sobre isso, sobre o temor à morte, e os Espíritos vêm trazendo, né, que o ser justo, ele não precisa temer a morte, né? Ele não precisa, se a pessoa, o temor ele não inspira, né, a morte, porque quem tem fé, né, ele tem a certeza do futuro. Quem tem fé, ele tem certeza do que está por vir. E aí, a esperança faz ele contar com uma vida melhor. Se ele tem esperança, ele tem uma vida melhor. E com a caridade, né, obedecendo à lei, ela vai dar a segurança, né, de que do mundo que a pessoa vai, né, aquele mundo que ela está indo quando desencarna, né, nenhum ser vai encontrar visões, né, não vai ter o que temer. Se ele tem fé, esperança e caridade, ele não precisa temer a morte, né? Então, assim, se a gente então pega essas virtudes e desmembra, aí a gente vai tentar entender cada uma, né? O que é a fé, propriamente dita? Se a gente recorre ao dicionário, nós vamos ver que na definição, ela é um sentimento de quem acredita em determinada coisa, em determinada ideia, em princípios religiosos. Ou então, é um estado ou atitude de quem acredita ou tem esperança em algo. Então, se a gente olha assim no senso comum, né? Quando a gente fala de fé, normalmente as pessoas relacionam a fé à crença. Então, ter fé é acreditar, né? É acreditar em algo. Então, sempre o pessoal faz essa relação. Só que se a gente olha na visão do Evangelho, não é bem assim. Mas se a gente olha para essa ótica do Evangelho, a fé, ela está relacionada à confiança, à fidelidade. Quando a gente confia em algo, confia em alguém, a gente está exercendo a fé. Então, é confiar, é muito além do que uma crença. É união, é comunhão, é fidelidade. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel, lá no capítulo 6, ele vem trazer para a gente, né, até a lição chama fé. Ele vem trazer para a gente que a fé é uma força que nasce com a própria alma. É uma certeza instintiva da sabedoria de Deus, né? É a gente ter sabedoria da própria vida. É uma força que palpita em todos os seres, em todas as criaturas, em todas as coisas, né? Então, é essa força que alimenta a criatura, né? Que vai nos impulsionar a crescer, a evoluir, né? A seguir. E aí, como eu disse, ela vai além da crença. Então, a gente tem uma visão, às vezes, muito limitada. Então, se eu acredito em Deus, é ter fé. Então, é muito mais além. É eu ter a certeza, como falou lá no Evangelho, do que está aqui, do que tem no meio, e acreditar e ter confiança também do porvir, do que está lá no fim, do que é o meu destino. Se eu tenho essa chama acesa dentro de mim, tenho confiança
do futuro, a gente tem fé, a gente vai chegar lá, né? E aí a gente precisa ser fiel a isso. Se a fé, então, nos abre os horizontes, né? Quem nos dá a força para percorrer esse caminho que a gente está confiando, aí é que a gente chama a primeira filha, né? Que se a gente se atenta ao título do Evangelho, né? A fé é a mãe da esperança e caridade, então vem a primeira filha, que é a esperança, né? Então a esperança é o combustível, né? Para a gente seguir na nossa jornada, né? Para a gente seguir com a nossa caminhada tendo um propósito, tendo um sentido. E é de suma importância que a esperança não morra, que a gente não perca o sentido da vida. Porque depois que a gente perde o sentido, se a gente perde o propósito, se a gente não tem isso, a gente acaba indo por caminhos tortos, né? A gente acaba tomando atitudes impensadas, né? Inclusive no livro Renúncia, a Alcione fala para Suzana e para a família dela, né, que viver sem esperança é o maior de todos os males. Então ela diz isso lá no livro. E é verdade. Se a gente vive sem esperança, sem propósito, sem sentido, não vai dar bom, né? Então é o pior dos males. E aí, recorrendo ao Consolador, na questão 257, Emmanuel vem nos trazendo uma definição muito boa da esperança. Ele vem trazendo que a esperança é a filha dileta da fé, que ambas, né, estão uma para a outra, como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. Então, uma depende da outra, uma tem ligação com a outra, né? Então, que a esperança, ele diz, ainda complementa, que a esperança é como o luar, que se constitui de bálsamos da crença. A fé é a divina claridade da certeza. Então, é essa luz que nos ilumina. Fé, somada à esperança, ela vai iluminando a nossa caminhada, vai abrindo os caminhos da evolução, né? Então, Jesus e Deus, né? Deus nosso Pai, Jesus tinha sempre uma palavra positiva para nos falar, iluminando, nos dando esperança, né? Nos fazendo brotar no nosso coração a fé, e Deus sempre nos envia uma luz, sempre. É como se ele falasse: prossiga, segue adiante, né? O sol sempre vai brilhar no dia seguinte, ele volta a raiar. Por mais que tenha tido uma noite tenebrosa, né, e tudo mais, no dia seguinte o sol volta a raiar. E assim é a nossa vida, né? A gente pode ter momentos de trevas, mas a luz sempre vem, e às vezes a gente acaba pedindo Deus, né, para nos amparar, para nos auxiliar, e a gente quer aquilo de imediato e quer uma resposta escancarada. E não é bem assim, né? Muitas vezes ele nos manda pessoas, anjos, né? Eles nos mandam os seus emissários para nos trazer aquela resposta que a gente está precisando, para nos trazer aquele conforto que a gente está precisando. Então, sempre, Deus não nos desampara. Ele vai nos mandar uma luz. E essa luz, a gente precisa fazer ela brotar, né, por meio da esperança e da fé, né, de que Deus está sempre conosco. E a esperança é diferente de esperar, né? Ela é muito mais do que esperar. A esperança é esperar com ação, né? Então, eu vou persistir sem cansar, sem desmoronar, sem desfalecer, sem desanimar, acreditando no tempo de Deus. A gente confia no tempo de Deus, de que as coisas vão solucionar. E também confia que as pessoas que estão ao nosso redor, aquelas pessoas que estão no nosso convívio, elas também têm o tempo delas de evoluir, e a gente precisa respeitar e aprender
a respeitar isso, né? E, inclusive, sobre isso, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 154, lá é falado, Emmanuel traz pra gente lá, sobre aquela passagem que Jesus menciona de renunciar ao pai, à mãe, à família, né? E aí muitas vezes a gente tem uma visão meio distorcida disso daí, achando assim, nossa, que ideia é essa, né, que Jesus está falando? Mas ele queria dizer da gente renunciar à expectativa que a gente põe no outro, que a gente põe nos nossos familiares, que a gente põe nas pessoas que estão dentro do nosso convívio. A gente acaba colocando uma expectativa deles agirem como nós, mas eles não agem, ou de seguirem algo que a gente segue, mas eles não seguem. E a gente acaba pondo muita expectativa e se frustra, porque as pessoas têm o seu tempo. Então, assim, não é porque eu acredito no espiritismo que a pessoa que convive comigo também vai acreditar. Não, ela tem o tempo. Então, todo mundo vai evoluir, mas a seu tempo. E a gente tem que ter consciência de que a maioria das pessoas não possui uma comunhão com Deus. Por mais que se digam religiosas, elas não têm essa fé vibrante. A maioria não tem. E a gente precisa ter consciência disso, respeitar isso e saber seguir na nossa vida, né, respeitando esse tempo de Deus. E aí, quando a gente tem essa compaixão, esse entendimento, esse respeito, a gente está colocando a esperança em ação. E se a gente coloca a esperança em ação, a gente automaticamente, né, se a gente tem essas atitudes, né, pelo outro, a gente acaba chamando aí a segunda filha, né, da fé, que é a caridade. Né? A caridade nada mais é do que concretizar a força da fé em obras. Então, seria, por exemplo, eu traduzir em frutos as sementes que são lançadas ao longo da nossa jornada. Né? Então, são as obras, é aquilo que realmente tem valor, é aquilo que realmente importa, que conta quando nós voltamos para o mundo espiritual. São esses valores, essas virtudes que realmente brilham os olhos do Pai, né? E aí, isso que vai contar para a gente. E quando a caridade, ela se faz presente, quando a gente age com a caridade, né, para com o outro, Deus também se faz presente, mais visível. Por isso que nós precisamos exercitar a cada dia essa caridade, né? E aí lá no livro Vinha de Luz, na lição 110, Emmanuel ele nos diz, né, que as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. E aí, lá, ainda nessa lição, é chamada a atenção para as virtudes essenciais, né? Que é a caridade essencial, que é a paciência, a compaixão, a benevolência, o perdão, o amor, que são coisas que todo mundo tem condições de doar, de servir, né? Não exige nada material, não existe condição financeira boa, é a caridade essencial, né, que eu posso exercer, que eu tenho condições, eu tenho como fazer isso, basta eu querer trabalhar, basta eu agir, né? Então, basta eu querer fazer a minha obra, né, na seara do Mestre. Eu tenho que aprender a servir, nós precisamos aprender a servir para a gente colher os frutos disso, né? E aí, hoje em dia, a gente está muito mais preocupado com essa questão de ter. Eu preocupo muito de ter um trabalho,
de ter um estudo, de ter uma família, de ter uma casa, de ter um carro, ter e ter. E a gente acaba não se preocupando com o que nós somos. E aí, essa é a nossa obra principal. É o que a gente deveria preocupar. A gente se preocupa com certas coisas que não têm valor no mundo espiritual. E a nossa jornada, a nossa existência é para nós evoluirmos. Claro, não é errado a gente ter as nossas coisas, mas a gente precisa voltar os nossos olhos também para dentro de nós, para o nosso espírito. A gente tem que cuidar também da nossa parte espiritual e agir no nosso processo evolutivo. E aí lá no livro Espírito da Verdade, inclusive na lição 12, o Eurípides Barçanufo, ele fala que muitos de nós utilizamos os empréstimos do Pai Magnânimo exclusivamente para nós. Exclusivamente para nós mesmos. Não compartilhamos, não dividimos com o próximo. A gente esquece de estender esses valores, essas bênçãos, essas luzes, essas energias, né, com os nossos companheiros de evolução. A gente ignora a verdadeira obra, o verdadeiro valor, né? E a gente se isola em uma alma só, que somos nós. E aí não existe essa reciprocidade, né? Essas vibrações recíprocas não existem. E isso é errado. A gente precisa trabalhar o nosso íntimo, a gente precisa agir em prol do outro com caridade, né? E aí a gente vai fazendo brilhar essa luzinha. É como diz lá no Evangelho, né? Eu esqueci qual o capítulo que é, mas que é: não ponhais a candeia embaixo do alqueire, né? Que é: não, eu tenho que fazer brilhar a minha luz. Eu tenho que deixar a luz no alto para iluminar o todo. Eu preciso compartilhar os aprendizados, principalmente se eu tenho entendimento, se o entendimento me foi dado, né? Muito será cobrado a quem muito foi dado, né? É o que diz. Então a gente precisa iluminar os demais, ajudar o próximo na evolução dele, porque, como foi dito também, cada um tem seu tempo. A gente precisa impulsionar as pessoas, plantar a sementinha do amor nas outras pessoas. Eu preciso ter as minhas obras que realmente importam, né? E aí, se a gente então pega esse estudo como um todo, a gente vê esse triângulo que foi falado. Então vai ficar manco. Se eu não faço uma parte, ele vai ficar manco, né? E aí, se a fé, como a gente disse, descortina o horizonte, né? Se ela nos mostra aquilo que nos aguarda, né? A esperança, ela nos alimenta para essa caminhada, para essa jornada que nós vamos seguir. E a caridade nada mais é do que os rastros, né, que nós vamos deixando, o legado que nós vamos deixando por onde a gente passa. Então a gente precisa voltar para nós mesmos e questionarmos, né? Qual que é o legado que nós vamos deixar da nossa vida, dessa nossa existência? A gente tem que imaginar que a gente tem uma existência infinita pela frente, né? Que hoje é importante eu fazer as minhas boas ações para eu garantir um futuro melhor, mais cheio de virtudes, né? Levar dessa vida as boas ações, construir, porque às vezes, gente, nós nos questionamos assim, que a gente está sofrendo, está acontecendo várias coisas nessa vida e por fim a gente está farto disso. Mas a gente esquece que às vezes o que a gente está fazendo aqui ainda vai levar 2 anos, 2 existências, 3 existências, 200 existências para se resolver esse problema. A
A gente é muito imediatista, né? Então a gente acaba desanimando. Não adianta nada eu fazer o bem, porque eu fico sofrendo, parece que Deus esqueceu de mim. E não é bem assim. Tudo faz muito sentido. Tudo que acontece conosco é orquestrado pelo Mestre maior, né? Pelo nosso Pai. Então a gente precisa enxergar os propósitos, né, que nos aguardam, que nos anima a seguir na nossa caminhada. A gente precisa ter confiança do futuro, né, do porvir. A gente precisa acreditar no agora, ter confiança no agora e a confiança de que nós vamos chegar lá por meio da esperança e da caridade, né? E aí, se a gente não está conseguindo ver isso hoje, se a gente não está conseguindo enxergar os verdadeiros valores hoje, nós precisamos então pedir a Jesus que nos dê essa visão, assim como fez o cego de Jericó ao pedir a visão de Jesus. Nós precisamos pedir que nos seja dada a visão da verdadeira obra, do verdadeiro valor, do que realmente importa, das verdadeiras belezas da vida, né? Então a gente precisa enxergar as oportunidades, as lições. A gente precisa enxergar o mundo com olhos mais voltados para o interior e não para o material. A gente precisa ter essa visão mais ampla do que realmente importa e dar valor ao que realmente importa, para a gente construir essa tríade, né, de uma maneira robusta, concreta, né? E aí, para eu terminar minha participação de hoje, eu gostaria de trazer aqui um poema que consta lá no livro Parnaso de Além Túmulo. Ele é de Casimiro Cunha e chama Supremacia da Caridade. Então eu vou fazer a leitura e aí eu encerro minha participação por hoje. A fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus. Ela é a chama abrasadora, reluzente, redentora, que nos eleva até Deus. A esperança é flor verente, alva estrela resplandente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas às almejadas venturas entre célicos clarões. A caridade é o amor, é o sol que o nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. A fé é um clarão divino, refulgente peregrino, que irrompe trazendo a luz. A caridade é a expressão da personificação do Mestre amado Jesus. A esperança é qual lume ou capitoso perfume que nos alenta na dor. A caridade é uma aurora e resplende a toda hora, nada empana o seu fulgor. Seja, pois, abençoada essa fúlgida alvorada, arraiar eternamente. Caridade salvadora, pura bênção redentora do Senhor onipotente. Então fica aqui essas palavras, essa mensagem. Espero que tenha tocado o coração de vocês e que tenha sido possível clarear mais um pouco esse evangelho, esse belíssimo evangelho que a gente está trazendo hoje para estudo. Muito obrigada a todos, tenham uma boa noite, uma boa semana.